Então, pessoal, a grande mídia, tal qual o mercado financeiro, esse pessoal todo já não tem mais aquela paciência de outrora para lidar com as invencionices, as maluquices e a maquiagem fiscal do governo Lula. Veja aqui, por exemplo, uma coluna da Folha de São Paulo, acredite ou não, com o seguinte título, a seguinte manchete: Governo Lula insiste em maquiar o orçamento. Sim, usaram essa expressão, que vamos lá, né? É mais do que correta. Nós sabemos que o governo Lula está apresentando neste momento, apresentou no tal do relatório bimestral, tem falado aos quatro ventos, é pura maquiagem numérica, contábil, usando de subterfúgios para esconder uma realidade fiscal que é catastrófica. O Brasil está indo de mal a pior nesse sentido e a paciência da grande mídia, ao que tudo indica, já acabou. Então, vamos olhar essa análise aqui da Folha de São Paulo, que é pertinente, que é correta. Deveria ter sido feita um ano atrás, provavelmente, mas ainda assim não perde o seu grau de correção, seu grau de verossimilhança, porque sim, estamos falando de um orçamento 2024 completamente maquiado, que usa subterfúgios para esconder a total incompetência desta dupla aqui em fechar as contas públicas no azul. Isso não vai acontecer, não tem chance de acontecer e o resultado efetivo, nominal, vai ser muito pior do que a expectativa. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, estamos quase batendo 17 mil seguidores. Me dá essa força, dá esse apoio aí para que o meu canal continue a crescer e a ser indicado para mais pessoas também. Você sabe como é que é, canal pequeno tem certa dificuldade para fazer o trabalho, entregar o trabalho para mais pessoas, conto com o seu apoio nesse sentido. Aí, então, o pessoal aqui da Folha está repercutindo a divulgação do relatório bimestral que o governo tem que fazer em relação à execução do orçamento. A cada 2 meses tem que mostrar como que a coisa tem andado para, eventualmente, fazer algum tipo de congelamento, ou um bloqueio, ou um contingenciamento de valores, para, de fato, manter o equilíbrio fiscal dentro daquilo que é estabelecido. Lembrando que, para 2024, supostamente tem que ser um resultado equilibrado, um 0 a 0, nem superávit, nem déficit, um equilíbrio fiscal, claro que em resultados primários. Então, o pessoal da Folha comentando a esse respeito diz o seguinte, que o governo Lula renovou a sua disposição de empurrar com a barriga o ajuste das contas do orçamento. Sim, o que o relatório mostrou foi exatamente isso. Havia a expectativa do mercado financeiro, otimista demais, eu diria, de que o governo Lula iria fazer a lição de casa, pelo menos a primeira página da lição de casa, e promover um contingenciamento para se somar com aquele do relatório anterior. Alguns mais iludidos, mais otimistas, estavam imaginando algo perto de 15 bilhões de reais de congelamento neste relatório. E bem, a realidade foi completamente diferente. Na verdade, o governo liberou recursos do contingenciamento anterior. E aí, meu amigo, todo mundo ficou louco. Mas como assim? Com este cenário, o governo me toma essa atitude, né? Então, o que a Folha de São Paulo diz aqui? Que a administração petista está cercada de descrédito, e é verdade, porque o governo perdeu várias oportunidades de mostrar serviço em matéria fiscal. Não era preciso fazer muito. O mercado é muito tolerante com essas coisas, né? Realmente tolerante. Não precisava fazer grandes coisas em matéria fiscal. Era só dar a entender que se estava tentando fazer alguma coisa. Deu certo no passado. Esse ano mesmo o governo Lula fez várias mentiras desse tipo. O Haddad, a Simone Tebet, o próprio Lula, falando que não, nós temos responsabilidade fiscal, nosso governo vai equilibrar as contas, porque a dona Lindu me ensinou que era assim que tinha que fazer. E o mercado comprou esse barato. Até o relatório aqui jogar tudo por água abaixo, não deixar dúvidas de que o governo Lula não tem compromisso nenhum nesse sentido. Folha de São Paulo diz que a administração petista se recusa a conter gastos, que é a forma certa de resolver o problema orçamentário, o problema fiscal brasileiro, cortando gastos, cortando na carne estatal,
E, por outro lado, o governo insiste aqui na quimera, né, naquele desejo completamente idílico e irrealista de equilibrar o balanço do Tesouro só com aumento de impostos, só pelo lado da receita, com a arrecadação, que já chegou no limite, não dá para aumentar, o povo não aguenta mais pagar impostos, isso está subindo consistentemente, mas o governo só sabe falar nesse sentido, aumentar impostos, aumentar alíquotas, criar novos impostos, expandir os impostos, é imposto para tudo quanto é lado. O Tachad não passa uma semana sem trazer algo desse tipo. Então, os números aqui, né, afastaram, pelo menos por enquanto, a perspectiva da mudança da meta fiscal. O pessoal teme que isso possa acontecer. Eu não sei se vai acontecer porque, vamos lá, o governo Lula tem um aliado muito forte junto ao STF para dar uma equilibrada nessa meta fiscal com uma série de subterfúgios legais, possibilidades de tirar algumas despesas da questão do cálculo da meta fiscal e passar batido, então, mesmo tendo um valor de déficit primário superior ao permitido, que seria aqui 0,25% do PIB. Então, o governo aumentou a expectativa da receita, né? Aumentou em 4,4 bilhões. É claro, o governo está batendo recorde seguido, atrás de recorde em matéria de arrecadação fiscal. O mês de agosto foi uma coisa assustadora, mas as despesas vão crescer brutalmente. Estamos falando aqui de um crescimento de aliás, de quase 10 bilhões de reais. Como que tem equilíbrio nesse sentido? Como que descongela valores nessa história? Pois bem, estima-se aqui que o saldo negativo seria de 28,3 bilhões, é claro, sem contar 40,5 bilhões de reais que envolvem os projetos de contingenciamento, aquela questão do enfrentamento lá da tragédia no Rio Grande do Sul, e agora da seca no país, das queimadas e tudo mais. Então, meu amigo, o governo Lula já está com uma porção enorme do orçamento dos gastos passando ao largo da meta fiscal. Isso não vai ser problema nenhum, por isso que eu digo, o Haddad está extremamente confiante de que o governo vai bater a meta fiscal, nem que seja no tapetão, nem que seja no judiciário. O Tribunal de Contas, eu já falei sobre isso aqui, falou que o governo tinha que revisar as contas, as estimativas para o voto de qualidade do CARF, e o governo de fato fez, que é muito engraçado. O governo tinha 55 bilhões de previsão disso aí, caiu para 37,7 e agora caiu para menos de 1 bilhão. Olha isso, o governo saiu de uma receita estimada de 55 bilhões para menos de 2% disso. É ou não é uma incompetência brutal em matéria de gestão de orçamento? É uma incompetência ou foi feito algo de má fé mesmo, de forma desonesta, incluindo o orçamento que um governo sabia que não iria acontecer. Então, agora, né, se do ponto de vista das receitas as coisas estão ruins, poderiam ser piores, mas aí o governo está incluindo nas expectativas um monte de receitas que não se sabe se vão acontecer de fato, né? São aqui, como diz a Folha de São Paulo, efêmeras e não confiáveis. Estamos falando aqui de captura de depósitos judiciais e dividendos de estatais. O governo vai depenar as estatais com certeza, mas o que realmente está ruim são as despesas, porque isso aí está subindo de forma considerável. É o grande ponto que eu sempre falo aqui no canal. A receita está batendo recorde e o déficit está crescendo. Por quê? Porque o governo é incompetente, só sabe gastar dinheiro. Então aqui, inclusive, tem a questão previdenciária, né? Porque já se suspeita, o próprio Tribunal de Contas, a instituição fiscal independente do Senado suspeitam aí, e outros entes também do próprio mercado financeiro, que o governo subestimou os gastos previdenciários. Vai ser mais ainda. Então, o que o pessoal considera como algo, o que seria algo razoável? Já que o governo arrecadou mais, teve um crescimento da receita acima da expectativa, o governo deveria não descongelar valor nenhum que estava congelado antes para manter uma gordurinha e compensar isso aqui no final do ano, essas possíveis receitas que atualmente estão, despesas, perdão, que estão subestimadas.
Mas não, o governo arrecadou mais, vamos soltar dinheiro para gastar mais. É claro, e aí realmente a coisa, essa margem de segurança deixa de existir dessa forma, para que aí então o governo tenha que contar com a sorte apenas, ou com, sei lá, o STF no final das contas, para conseguir entregar o tal do resultado da meta fiscal fajuta maquiada. Então, a Folha de São Paulo termina esta coluna dizendo que o Palácio do Planalto está brincando com fogo e semeando uma crise fiscal e ainda, supostamente, há possibilidades aqui de corrigir essa rota, evitar esse desastre, só que o governo tem perdido de forma sistemática todas as oportunidades de agir dessa forma. Mas, enfim, mesmo com essa análise aqui talvez um pouco permissiva no final das contas, ainda assim é interessante ver o quanto a grande mídia está perdendo a paciência com o desgoverno Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.